Glória a Deus. Neemias, capítulo de número 4 e o verso de número 6 a seguir, que vai ser aí a nossa reflexão para esse culto de ensino no dia de hoje, amém? No versículo de número 6, começa dizendo assim: nesse meio tempo, fomos reconstruindo um muro. Os irmãos conhecem muito bem sobre Neemias. Neemias, ele é comissionado por Deus a partir de uma mensagem que ele recebe, mensagem essa que mexe com ele, mensagem essa que traz um impacto tanto para a vida emocional como para a vida espiritual de Neemias, quando ele fica sabendo que Jerusalém estava com os muros destruídos e estava com os portões queimados. A palavra do Senhor nos diz, Neemias capítulo 1, versículo 4, que Neemias entra em uma grande agonia, uma grande aflição, uma grande tristeza, ao ponto dele se sentar. Logo em seguida ele ora e jejua, e o Senhor, quase 6 meses depois, responde a sua oração, e Neemias vai para reconstruir Jerusalém. O capítulo de número 4 já fala sobre Neemias reconstruindo os muros e reconstruindo os portões. E quando fala aqui no versículo de número 6, nesse meio tempo, se você ler depois na sua casa com bastante curiosidade e atenção, você vai ver que os inimigos ficam sabendo a respeito da reconstrução dos muros e a reconstrução dos portões. Quando Sambalate, Tobias e os árabes e todos aqueles inimigos ficam sabendo que existe um grupo de judeus que se dispôs a levantar os muros, a Bíblia diz que eles ficam furiosos. Então, em que tempo a Bíblia está dizendo? Nesse meio tempo, entre os inimigos ficarem furiosos, nesse meio tempo, eles continuaram reconstruindo os muros. Então, a primeira lição que eu quero compartilhar com você nessa noite: os inimigos, eles vão ser sempre contra a reconstrução da nossa vida. Os adversários, eles sempre vão se colocar como obstáculo quando a nossa vida estiver sendo reconstruída, sendo edificada. Porque Jerusalém sem muro é cidade de todo mundo. Jerusalém sem portão, entra e sai quem quer. Entra carregando o que quer e sai levando o que quer. Porque portão delimita, portão coloca um limite, né? Só entra quem passar pelo portão. E os muros, então, que simbolizam a proteção, né, demonstram a total insegurança que Jerusalém estava vivendo. Então Neemias se dispõe a reconstruir os muros e a levantar os portões. Quando ele se dispõe a fazer isso, acabar com a insegurança, quando ele resolve acabar, né, com a facilidade que o adversário tinha de controle sobre Jerusalém, os inimigos se enfurecem, os inimigos ficam revoltados. E o inimigo das nossas almas, porque a nossa luta não é contra carne e contra sangue. A minha luta não é contra você, assim como a sua luta não é contra mim. A nossa luta é contra os principados, potestades, hostes espirituais da maldade e os dominadores desse tempo tão terrível. Então, o nosso adversário, ele é espiritual. E ele não quer que os muros da nossa Jerusalém sejam reconstruídos. Ele não quer que os portões da nossa Jerusalém sejam levantados. Então, quando ele fica sabendo que existe um grupo de gente, um grupo de pessoas, um grupo de fiéis reunidos, trabalhando em prol de levantar esses muros e colocar de pé essas portas, irmão, ele fica furioso e trata de se levantar contra aqueles que estão trabalhando em prol de proteger a Jerusalém. Aí isso daqui é uma resposta para alguém. Por que tanta luta?
Por que tanta prova? Por que tanta batalha? Por que tanta perseguição? Por que tanta afronta? Por que eu estou vivendo isso? Por que a porta está fechada? Por que as coisas não vão? Por que disso e por que daquilo? Está aqui a resposta. Está aqui a resposta. Você já deve ter ouvido alguém falar, ou até mesmo você já falou. Parece que quando eu não era crente, quando eu não servia a Deus, as coisas eram bem mais fáceis. As coisas eram muito fáceis. Claro que eram fáceis. Os muros estavam derrubados e os portões estavam caídos. Você era acessível para o inimigo. O inimigo entrava dentro da sua Jerusalém e fazia o que ele queria. Ele ficou furioso o dia que você resolveu reconstruir os muros. O dia que você decidiu levantar os portões. O dia que você decidiu proteger a sua Jerusalém, o adversário ficou furioso. E você sabe, eu disse ontem na igreja lá em Alfenas, a nossa bênção, a nossa vitória, o nosso milagre, antes dele se tornar palpável, antes dele se tornar material, ele é construído em um mundo espiritual. O nosso milagre vem de Deus, o nosso milagre vem do Senhor. Você que está esperando uma bênção, assim como eu estou esperando, você está esperando no Senhor. A nossa bênção, antes dela se materializar aqui na terra, ela está sendo construída pelo Senhor lá no céu. E o que acontece? O inimigo das nossas almas, ele não deixou de ser espírito, e ele também não deixou de ter acesso. Lembra quando ele foi provar Jó? Quando o Senhor estava elogiando Jó, o inimigo estava onde? Estava lá com o Senhor. Então, quando nossa bênção está sendo formada no mundo espiritual, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele viu, e ele quer que eu e você recebamos essa bênção. Ele quer que essa vitória chegue na tua mão, chegue na minha mão. Ele quer que esse milagre te alcance, me alcance. Ele não quer. Então o que ele quer fazer? O que ele trabalha para fazer? Ele trabalha para desvirtuar a nossa fé, balançar a nossa fé, lançar o desânimo na nossa alma, fazer a gente entristecer, querer parar, querer desistir, querer que a gente não venha mais na igreja, querer que a gente não cultue mais. Ele não quer que o crente ore em casa, ele não quer que o crente ore em família, ele não quer que o crente consagre a vida, ele não quer que o crente jejue, ele não quer que o crente leia a palavra do Senhor, estude a Bíblia Sagrada. Ele não quer. Ele quer tirar de mim e de você o foco da nossa bênção. E pode ter certeza no que eu vou te dizer. Quando a tua bênção estiver bem pertinha, é aí que a luta vai intensificar. Porque o diabo sabe que está chegando, ele está vendo ela chegar até você. Você não está vendo, mas ele está vendo. Ele ouviu quando Deus declarou, determinou a tua vitória, e ele não quer que você receba. Então, nesse tempo, os inimigos ouviram que Neemias estava reconstruindo o muro e levantando os portões, e eles se enfureceram. Porque muro levantado, porta levantada, o inimigo não entra mais, o inimigo não toca mais, o inimigo não se achega mais. Aleluia! Você entendeu qual que é a nossa função? Você entendeu por que nós estamos aqui? Por que servimos a Deus? Por que nós cultuamos e somos ministrados pela palavra? Somos ensinados pela palavra? É para isso, para levantar muro e levantar portão. Porque daí o inimigo não entra dentro da nossa Jerusalém e ele não faz bagunça. Aleluia! Olha só o versículo 7. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod, era muito inimigo, não era, irmão? É assim mesmo, irmão. Eles se juntam. Eles se juntam porque não quer ver Jerusalém reconstruída. Por isso que às vezes você diz assim: meu Deus, para onde eu olho parece que não tem saída.
Parece que para onde eu olho eu estou cercado de todos os lados. Claro que tá, irmão, é muito inimigo. O adversário não quer que você receba a bênção. O adversário não quer que você tome posse da vitória, não quer. Então é muito mesmo, muito mesmo. E eles ficam furiosos. E todos juntos planejam atacar Jerusalém e causar uma grande confusão. Qual que é o propósito do diabo e dos seus demônios? Atacar a Jerusalém, causar uma grande confusão. Ei, eu não estou falando da Jerusalém lá do Oriente. Eu não estou falando da Jerusalém lá de Israel. Eu não estou falando da Jerusalém histórica. Também hoje não estou fazendo menção da Jerusalém celestial, não. Eu estou aplicando essa mensagem no sentido de Jerusalém, a nossa Jerusalém. O que é a tua Jerusalém aqui hoje? Qual é a tua Jerusalém que precisa ser protegida? Pastor, a Jerusalém que precisa ser protegida é minha família. A Jerusalém que precisa ser protegida é meu casamento. A Jerusalém que precisa ser protegida são meus filhos. A Jerusalém que precisa ser fortalecida, porque o inimigo está atacando furiosamente, é a minha vida financeira, é a minha vida material, é a minha vida emocional. O diabo está atacando a minha vida emocional, o diabo está atacando a minha vida espiritual. Então a tua Jerusalém é que precisa ser protegida nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Mas nós oramos, olha só, mas os inimigos se enfureceram, os inimigos se levantaram, os inimigos se juntaram para atacar e causar confusão. Aí vem o versículo de número 9: mas nós oramos ao nosso Deus. Não pare de orar ao seu Deus. Proteja a sua Jerusalém em oração. Continue em oração. Só em oração, pastor? Não. Olha o que ele diz aqui: nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger. Nós oramos ao Deus dos céus, porque tem coisa que não cabe a nós, mas só que também nós entendemos que aquilo que cabe a nós, nós temos que fazer. O que eles fizeram? Colocaram vigias de dia e de noite. Colocaram vigia só de dia, porque se colocar só de dia, o adversário vem de noite. Colocaram só de noite? Não, porque se colocar só de noite, o adversário vem de dia. Então, pastor, o que o senhor está querendo dizer para mim? Ore ao Deus dos céus e vigia de dia e vigia de noite, porque senão o inimigo entra na Jerusalém e causa confusão. Está vendo que não é só orar, tem que vigiar? Lá no Novo Testamento Jesus fala assim: vigiai e orai, para que não caia em tentação. Vigia e ora. Sabe o que me dá a entender? Vigiar tem uma função mais impactante do que a própria oração, porque quando você vigia, você protege a oração. Quando você não vigia, você ora e gasta tempo, perde tempo e joga a tua oração num saco furado. Porque vigia, ora, mas não vigia, gasta uma hora falando com o Senhor, perde a bênção em 1 minuto quando está de pé. Então vigia e ora. Quem fala mal do povo de Deus são os nossos inimigos. Nós não podemos falar mal de nós. Nós estamos aqui juntos, construindo, protegendo, levantando muro e levantando portões. Então nós temos que vigiar e orar. Entrar em oração ao Deus dos céus e vigiar de dia e vigiar de noite. Porque foi isso que eles fizeram.
No versículo de número 11, olha que coisa terrível. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa, ou nos vejam, estaremos bem ali, no meio deles. Onde eles queriam entrar? Eles queriam entrar no meio deles, porque entrando no meio deles nós vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Cuidado, vigia com quem você se relaciona, vigia quem você põe dentro da tua casa, vigia quem você chama para estar junto no meio da tua família, vigia quem você chama para fazer parte da tua vida, vigia, irmão. Eles queriam entrar no meio deles. Quantos crentes perdendo a bênção, porque não entende a estratégia do diabo. O diabo não tem interesse de ficar do lado de fora atacando pedra. O diabo não tem interesse de ficar do lado de fora, irmão, atirando lança. O diabo não tem interesse de ficar do lado de fora gritando, berrando, pulando, xingando. Ele não tem esse interesse. Qual que é o interesse dele? Entrar no meio, parecer que é do povo, parece que é dos nossos, se parece com a gente, começa parecendo que é, e não é, e depois se revela. Então, olha aqui a estratégia. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. E depois que ele estiver no meio, nós vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Olha, irmão, a estratégia. Olha a estratégia. Cuida, irmão. Cuida com o seu filho, com quem que ele está se relacionando. Cuida, esposa, com o seu esposo, com quem está se relacionando. Esposo, cuida com quem sua esposa está se relacionando. Cuida com quem vocês estão se relacionando enquanto família. Ah, mas parece. Vocês acham que o inimigo, o diabo, quem é que gostaria de ver o diabo? Levanta a mão, irmão, eu sei que você está doido para ver. Tá não? Ninguém quer ver. Quem quer ver anjo, levanta a mão. Eu tenho um morro de vontade de ver anjo. Quem quer ver demônio, levanta a mão. Misericórdia, sangue de Jesus. Misericórdia. Quem quer ver Deus? Eu. Então eu vou orar para tudo vocês e ver Deus agora. Nós não queremos isso, não é verdade? Mas o diabo, se ele for aparecer para alguém, ele vai aparecer de chifre, rabo, pé de boi. Ele vai aparecer com aquela cara feia dele, que ele deve ter uma cara horrível. Ele vai aparecer daquele jeito? Não, irmão. Ele vai aparecer bonito, charmoso, fedido ele é. O cheiro não engana ninguém, mas nem os olhos engana. Então eles falaram: vamos entrar no meio. Ó, estratégia. Vamos entrar no meio. E quando a gente estiver no meio, a gente mata e destrói o muro. O senhor consegue entender que o propósito deles é claro? Ó, nós vamos matar e nós vamos acabar com o trabalho deles. Eles não queriam matar não, irmão. O senhor consegue entender que o inimigo não quer nos matar somente? Ele quer acabar com o nosso trabalho. Ele quer acabar com a obra. Ele não se alegra quando a obra cresce. Ele não se alegra quando a obra vai. Ele não se alegra quando a obra está caminhando. Ele não se alegra quando o povo está envolvido. Então ele não quer só me matar ou só te matar, não. Ele quer acabar com a obra. Porque os muros derrubados, os portões derrubados, favorecem o inimigo, irmão. Muro levantado, porta levantada, o inimigo não tem chance, irmão. Por onde que ele vai entrar?
Porque o povo está orando, o povo está vigiando de dia, vigiando de noite, não tem brecha, irmão. Por onde que ele vai entrar se não tem brecha? Você consegue entender isso? Você captou a mensagem? Vigia de dia e vigia de noite, vigia quando tem sol e vigia quando tem lua, vigia quando enxergo e vigio quando eu não enxergo também. Eu vigio com o que estou vendo e vigio com o que não posso ver também. Vigia. Quando eu vigio, eu não dou brecha. Aí o inimigo perde a força, porque vai fazer o quê? Não tem como fazer nada. A intenção deles era entrar no meio. Mas só que olha que coisa linda. Os judeus que moravam perto deles nos preveniram 10 vezes. E disse, ó, para onde quer que vocês virarem, saiba que seremos atacados de todos os lados, ó. Os inimigos viriam de todos os lados. Aí Neemias posiciona eles. No versículo de número 14, ele faz uma inspeção rápida e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, ó que palavra, não tenham medo. Olha que coisa linda, irmão. Sabe, quando eu olho para Neemias, eu vejo que Neemias ele é diferente de muitos. Por quê? Os inimigos estão aflorados, querendo destruir e matar. Neemias sabe do projeto do adversário. Neemias sabe a quantidade de inimigos que se levanta, mas mesmo assim ele chega para o povo e diz, não tenham medo. Neemias é aquele tipo de gente que motiva. Neemias é aquele tipo de gente que anima. Neemias é aquele tipo de gente que não deixa o outro desistir, desanimar. Neemias é aquele tipo de gente que coloca o outro para cima. Ele podia muito bem, gente, nós estamos rodeados pelos inimigos. Ó, se a gente der brecha, se a gente bobear, eles entram aqui dentro e matam todo mundo, porque nós não temos chance. Neemias podia ter falado, não podia? Claro que podia, mas falou? Porque quem conta derrota não atrai bênção. Quem chama desgraça não atrai vitória. Então Neemias olha a situação caótica ao redor de Jerusalém. A Jerusalém de Neemias está sendo atacada. O adversário quer que a Jerusalém de Neemias não cresça, não seja protegida, não prospere. Mas Neemias olha para os adversários e diz para os seus, ó, ele não fala para o povo de fora não, ele fala para os seus, não tenha medo. Sabe o que eu aprendo com Neemias? Que Deus me chamou e te chamou, que é para a gente animar um ao outro, orar um pelo outro, motivar um ao outro, incentivar um ao outro no seu ministério, no seu chamado, incentivar um ao outro a fazer para o Senhor. Eu acho lindo gente que anima o outro. O meu primeiro pastor, José Luiz da Silva Dias, ele era um motivador. Ele já dorme no Senhor, mas após ele está vindo aí uma geração que ele formou, e dentro dessa geração eu estou no meio. Ele viu alguma coisa em mim e ele me incentivava. Eu me lembro de uma vez, irmã Renata, que ele chegou para mim e disse assim, ele só me chamava pelo sobrenome. Ele chegou, ele era um oficial da Marinha Reformada, e eles têm esse hábito de sobrenome. E ele me chamava pelo meu sobrenome, e teimava comigo que meu sobrenome era japonês. Meu sobrenome é italiano, não tem nada de japonês. E ele disse para mim um dia assim, ô Saragioto, domingo que vem eu não vou estar lá na igreja, e você vai me substituir na escola bíblica, você vai dar lição no meu lugar. Irmão, eu quase morri, irmã Vilma.
Eu quase desesperei, desanimei, sabe, entrou um desespero dentro da minha alma, sabe, não pastor, eu não vou nem na igreja, pastor, eu nunca mais vou na igreja, pastor, eu já estou desviando agora, eu não quero mais saber de ir para a igreja, pastor, para com esse negócio, pastor, não faz isso comigo. Eu fui questionando, aí ele disse para mim assim, então vamos fazer um combinado? Você começa a leitura, estuda em casa, porque escola bíblica, assim como pregação, você não pode falar o que você acha, você tem que falar o que a Bíblia fala que é, você não pode querer inventar, você não pode querer arrumar pretexto aí para arrumar um debate na classe, você tem que falar o que a Bíblia fala, porque a Bíblia é inquestionável, você falou a palavra de Deus, acabou a conversa. E eu fui estudar então a lição, mas pastor, o senhor não vai, pastor, eu largo tudo lá, pastor, e vou embora, pastor, e nunca mais volto na igreja. Fiquei bravo com ele. E ele muito manso, muito tranquilo, ele disse, não tem problema. Você começa a ler, e você vai começando ali, e eu já vou chegar, fica tranquilo que eu vou chegar. Em algum momento eu vou chegar, ainda brincou, e vou te salvar dessa enrascada hoje, viu? Mas você já fica na fila aí, porque Deus tem algo na tua vida nessa área. Amém. Irmão, e começamos a escola bíblica, eu na frente da escola, os irmãos da igreja, uma bênção. Que bênção, Jefferson, hoje você vai ser o nosso professor, glória a Deus, Deus vai te usar, viu, vou estar em oração pela tua vida, sabe aquele povo bom, porque foi para isso que nós fomos chamados, e beleza, mas eu falei, eu só vou começar a leitura e depois, acabou, vou sentar no meu lugarzinho e aprender. Irmãos, e eu comecei a leitura, li a introdução, comentei um pouquinho, e olhando no relógio, ele falou que chegava a tal hora, então foi indo, irmão, foi me dando um suador, porque ele não chegava, e os irmãos tudo olhando para mim, e não tinha mais jeito, eu fiquei numa situação, que eu não podia sair dali, eu tinha que continuar, e eu fui dando a lição, só que eu estudei em casa, eu pesquisei, eu escrevi, eu cheguei preparado, porque o meu pastor, ele era fera, irmão, ele era uma bênção. Aí eu cheguei preparado para a escola, e fui. Na nossa igreja, na sala onde era a escola bíblica, tinha um paredão. Acabou a lição, aquela bênção toda, os irmãos vieram me abraçar, pastor, que bênção, irmão, eu era diácono, diácono, que bênção de lição, rapaz, Deus é fiel na tua vida, viu, glória a Deus, nós vamos falar com o pastor Luiz, para o pastor Luiz deixar o senhor, para dar aula para nós, o sangue de Jesus tem poder, eu estou indo embora dessa igreja, não quero mais dar aula, e quando eu dou a volta atrás do paredão, quem é que está sentadinho lá? O meu pastor, chorando, glorificando a Deus, veio me deu um abraço, e disse, está vendo, Sarajoto, eu falei que ia dar certo, eu falei que ia ser bênção, e foi assim que ele começou, me motivando, me animando. Contrapartida, eu fui me dedicando também, eu fui me aprofundando também, eu não chegava do nada, sem saber nada, eu me aprofundei, e eu gostei. Então quer dizer, o Senhor falou, e eu ouvi. Então, esse povo aqui, Neemias chega para o povo que está sendo cercado, e Neemias chega para o povo e diz assim, não tenham medo. Como que não tem medo, Neemias? Se eu estou lá, eu sou o primeiro a botar a boca no trombone. Você está doido, meu irmão? O povo está querendo entrar para me matar, rapaz, como que eu não vou ter medo? Você está perdendo o parafuso da cachola? Eu não estou com medo não, eu estou desesperado de medo. Mas Neemias, com a autoridade do Senhor, não tenham medo. Olha que palavra de vitória, olha que palavra de ânimo, olha que palavra de consolo e de conforto. A gente está cercado pelos inimigos, aí alguém chega até você e diz assim, não tenha medo. Esse não tenha medo é uma palavra assim, você não está sozinho, nós estamos com você em oração, Deus ele é contigo. Quando alguém diz assim, não tenha medo, é a mesma proporção que ele está dizendo assim, para você, presta atenção, você se lembra das muitas vezes que Deus fez? Descansa, não tenha medo, ele vai voltar a fazer.
Deus já te livrou, Ele vai livrar de novo. Deus já cuidou de você, Ele vai cuidar de novo. Deus já guardou você e tua casa, Ele vai guardar de novo. Deus já proveu na tua vida, Ele vai prover de novo. Deus já te livrou, Ele vai livrar de novo. Aleluia. É verdade. Não tenham medo, aleluia. Ó, lembre-se que o Senhor é grande. Se ele está falando, se lembre que o Senhor é grande, é porque o povo estava tomado por medo mesmo, e começou a se esquecer até de Deus, começou a ter a sua fé abalada, né? Balançada, né? Você já teve a tua fé abalada? Já teve a tua fé abalada? Eu já, irmão. Estou fazendo uma confissão aqui diante da igreja. Eu já tive minha fé abalada. Teve um período na minha vida que parece que Deus fazia na vida de todo mundo, menos na minha. Irmão, isso me deixava numa geriza, irmão. E quando alguém recebia uma bênção e vinha pedir para mim orar, e agradecer a Deus pela bênção que ele recebeu. Então, não tenha medo, lembra-se que o Senhor é grande. Em algum momento da minha vida eu me esqueci que o Senhor era grande e temível. Neemias está lembrando o povo: ei, não tenham medo, o nosso Deus, Ele é grande, o nosso Deus, Ele é poderoso, o nosso Deus, Ele é fiel, o nosso Deus não tem ninguém que se iguale a Ele, em poder, em autoridade, em misericórdia, em milagre. Neemias está chamando a atenção do povo para o povo direcionar a fé para o céu, porque às vezes a gente direciona a nossa fé para cá, para cá, para cá, a gente fica direcionando a nossa fé, e Neemias diz assim: não tenham medo, o nosso Deus, Ele é grande. Neemias está falando, não tenham medo dessa situação na terra, o nosso Deus, ó, direciona a fé, o nosso Deus, Ele é grande. Glória a Deus. Aí depois que ele diz que o Deus deles é grande, olha o que ele fala, ó: e lutem. Se o inimigo entrar, lutem. Lutar por quê? Lutar pelas coisas. Lutar por quê? E lutem, ó, lutem por seus irmãos. Neemias está dizendo assim, ó: nós estamos na mesma guerra, na mesma batalha, o nosso inimigo, ele é o mesmo. Lutem uns pelos outros. Lutem por seus irmãos, lutem por seus filhos, lutem por suas filhas, lutem por suas mulheres e lutem por suas casas. Que palavra, irmão! Não tenham medo, o nosso Deus é grande. O nosso Deus é grande. Mas se o inimigo vier, ei, lutem. Não é para fugir, não. Não é para se esconder, não. Não é para negar fogo, não. Não é para sair correndo gritando, não. É para lutar. Luta pelos seus irmãos. Luta defendendo teu filho, tua filha. Defenda a tua esposa, teu esposo. E defenda a tua casa. Aleluia, eu sinto a presença do Senhor nessa palavra, irmão. Lutem por sua casa. Estejam preparados para lutar, pagar o preço pela tua casa. Porque o inimigo quer entrar em Jerusalém para invadir as casas, para destruir as famílias, para destruir um ao outro. Aleluia. Lutem. Aí o versículo 15. Mas quando nossos inimigos descobriram, descobriram o que, irmão? Descobriram que a gente sabia de tudo. Mas sabe o que eu acho lindo desse sabia de tudo, irmão Valdeci? Esse sabia de tudo
ele tem a conotação, eu sei de tudo e estou preparado. Aleluia! Eu sei de tudo e estou preparado. Deus frustrou a trama deles. Você consegue entender o que o adversário está vendo de mim e de você nessa noite? Que nós descobrimos o que ele estava querendo fazer. E outra, nós estamos preparados. Nós estamos preparados para quê? Para lutar pelos nossos, para defender os nossos, para pagar o preço por quem nós amamos. Eles tiveram seus planos frustrados pelo Senhor, e todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Parece que cada um parou um pouquinho, né? Quando eles descobriram que o inimigo estava vindo, eles param. Para o quê, pastor? Para a reconstrução do muro, para a reconstrução das portas. Cada um para de fazer o seu trabalho. Depois que eles recebem essa palavra de força, essa palavra de ânimo, eles voltam para reconstruir o muro e cada um fazer aquilo que foi chamado para fazer. Cada um estava posicionado no seu trabalho. Aleluia. Cada um tomou posse daquilo que foi chamado. Ei, irmão, quem confiou para mim, quem confiou a você, não fui eu, não foi você, foi o Senhor. Você está onde está, é por causa do Senhor. Não foi eu que vi algo em você, ou alguém que viu algo em você, não. Foi o Senhor que viu primeiro. Olha que privilégio. O Senhor olhou para você e viu em você coisas que mais ninguém viu. Aleluia. Volta para a reconstrução em nome de Jesus. Tome posição no teu trabalho, naquilo que o Senhor te escolheu, naquilo que o Senhor te elegeu, naquilo que o Senhor te separou. Aleluia. Oh, aleluia. Nós voltamos para o muro. O muro não vai ficar sem ser construído. E eu vou voltar para o meu trabalho, para aquilo que o Senhor me chamou, para aquilo que o Senhor me confiou. O que o Senhor confiou a você, irmão? O que o Senhor confiou nas tuas mãos, irmã? Aleluia. E o versículo de número 16, lindo. Aleluia, maravilhoso. Que demonstra o poder da unidade, o poder do povo de Deus. E daquele dia em diante, enquanto metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armado. Olha que coisa maravilhosa. Sabe o que é aqui? É aqui assim, ó. Eu não sei colocar tijolo e cimento, mas o irmão Zé Francisco sabe. Eu sei que o inimigo está querendo vir. Então, irmão Zé Francisco, o senhor pode fazer o teu trabalho tranquilo, que eu vou ficar aqui preparado para te defender. Aleluia. Não pare o trabalho do muro não, irmão, eu estou aqui para te defender. Porque tem uns que foram chamados para reconstruir o muro, tem outros que foram chamados para defender a reconstrução do muro. Oh, aleluia. 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 Enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armado. Você está vendo o que é a igreja? Você está vendo eu e você, a função de cada um? É assim, irmão. Tem gente que quer pôr tijolo e quer ficar com a espada na mão. Não dá, irmão. Não dá para fazer o serviço. Para fazer o serviço de bloco, cimento, de colher, tem que estar com as duas mãos desocupadas. Sabe o que eu aprendo aqui? Vamos compartilhar. Compartilha. Compartilha no culto. Compartilha no teu chamado.
Impulsione outros a desenvolver o ministério, a desenvolver a chamada. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido ao longo desse pouco tempo que eu tenho de ministério? Quando você dá a oportunidade, você se surpreende. Eu já me surpreendi muito. Gente que eu pensava que não saía nada, irmão. Quando chegou aqui, pelo amor de Deus, irmão, fiquei de boca aberta. Chamada de Deus, só que estava ali preso. E se só eu quiser fazer, como que o outro vai fazer? Como que o outro vai crescer? Como que o outro vai se descobrir? Como que o outro vai desenvolver? Então eu tenho que animar o outro. Eu tenho que incentivar você. Eu tenho que incentivar o irmão. Eu tenho que incentivar a irmã. Imagina se ele quer fazer tudo, não sai nada. Então, palavra de Deus aqui, Você, meu filho, já que o teu chamado é esse, então você constrói o muro, porque é mais importante a construção do muro do que o resto tudo. Então eu vou contribuir, sabe o quê? Protegendo você. Está todo mundo envolvido, está todo mundo trabalhando, todo mundo tem a sua importância, desenvolvendo o seu trabalho. Olha que coisa linda. Então, enquanto a metade dos homens trabalhava, fazia o trabalho, a outra metade permanecia armado de lança, escudo, arco e coraça. Olha que coisa linda. Glória a Deus. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estavam construindo o muro. Aqueles que transportavam material, quem transportava o material, quem ia lá pegar um balde de cimento, ele pegava o balde de cimento com a mão e com a outra segurava a sua espada. Olha que coisa linda. Cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. Não tinha ninguém desarmado, irmão. Todo mundo estava pronto para a luta, todo mundo estava pronto para a guerra. E Neemias ainda diz assim: comigo ficava um, pronto para tocar a trombeta. Ficava um comigo observando, se visse sinal de inimigo, tocava a trombeta. Tocava a trombeta, o povo empunhava a espada e ficava todo mundo preparado. Porque o inimigo não gosta de ver um povo preparado, não. O inimigo não gosta de ver quando as brechas são fechadas. O inimigo não quer ouvir que todos estão no mesmo propósito, que não tem maiores ou menores, não tem mais importantes e nem menos importantes. Todos nós estamos envolvidos na mesma obra. Aqui eu contribuo com você, você contribui comigo. Eu incentivo você e você incentiva eu.